Sermão: A União Mística entre Cristo e o seu povo, por Thomas Watson. O meu amado é meu e eu sou dele. Cânticos 2,16. Neste cântico dos cânticos, vemos o amor de Cristo e de sua igreja fluindo um para com o outro em plena torrente. O texto contém 3 partes gerais. 1. Um símbolo de afeto, meu amado. 2. Um termo de apropriação, é meu. 3. Uma renúncia sagrada, eu sou dele. Doutrina. Existe uma união conjugal entre Cristo e os crentes. O apóstolo, tendo tratado amplamente do casamento, encerra todo o capítulo assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5,32. O que é mais próximo do que a união? O que é mais doce a uma dupla união com Cristo? 1. Uma união natural. Isso todos os homens têm, pois Cristo tomou sobre si a natureza deles e não a dos anjos. Hebreus 2,16. Mas se não houver mais do que essa união natural, pouco conforto haverá. Milhares são condenados, embora Cristo esteja unido naturalmente à natureza deles. 2. Uma união sagrada. Por essa estamos misticamente unidos a Cristo. A união com Cristo não é pessoal. Se a essência de Cristo fosse transfundida na pessoa de um crente, seguir-se-ia que tudo o que um crente faz deveria ser meritório. Porém, a união entre Cristo e um santo é federal. Meu amado é meu. Deus o Pai dá a noiva. Deus o Filho recebe a noiva. Deus o Espírito Santo dá o nó no casamento. Ele une nossa vontade a Cristo e o amor de Cristo a nós. B. Efetiva. Cristo se une à sua esposa por suas graças e influências. Nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. João 1,16. Cristo se torna um com a esposa, transmitindo sua imagem e imprimindo nela a impressão de sua própria santidade. Esta união com Cristo pode muito bem ser chamada de mística. É difícil descrever a maneira disso. É difícil mostrar como a alma está unida ao corpo e como Cristo está unido à alma do crente. Todavia, embora essa união seja espiritual, ela é real. As coisas na natureza geralmente funcionam imperceptivelmente, mas de forma real. Eclesiastes 11,5. Não vemos o ponteiro se mover no relógio solar, mas ele se move. O sol exala e extrai os vapores da terra imperceptivelmente, mas de forma real. Assim, a união entre Cristo e a alma, embora seja imperceptível aos olhos da razão, ainda assim é real. 1 Coríntios 6,17. Antes dessa união com Cristo deve haver uma separação. O coração deve ser separado de todos os outros amantes, pois no casamento há separação de pai e mãe. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Salmo 45,10. Portanto, deve haver um abandono de nossos pecados anteriores, uma quebra da velha aliança com o inferno, antes que possamos nos unir a Cristo. Efraim dirá: que mais eu tenho com os ídolos? Oséias 14,8. Ou como está no hebraico, com dores. Aqueles pecados que antes eram vistos como amantes, agora são tristezas. Deve haver um divórcio antes de uma união. O propósito de nossa união conjugal com Cristo é duplo. 1. Coabitação. Este é um dos propósitos do casamento, viver juntos, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Efésios 3,17. Não é suficiente pagar a Cristo algumas visitas complementares em suas ordenanças. Os hipócritas podem fazer isso, mas deve haver uma associação mútua. Devemos nos deter nos pensamentos de Cristo. Permanece em Deus. 1 João 3,24. Pessoas casadas não devem viver separadas. 2. Produção de frutos. Para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Romanos 7,4. O cônjuge produz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, mansidão. Gálatas 5,22. A esterilidade é uma vergonha na esposa de Cristo. Essa união matrimonial com Cristo é a união mais nobre e excelente. Cristo se une a muitos. Em outros casamentos, apenas uma pessoa é levada, mas aqui milhões são levados a Cristo. Caso contrário, as pobres almas podem gritar: ai, Cristo casou-se com fulano de tal. Mas o que é isso para mim?
fui deixado de fora. Não. Cristo se casa com milhares. É uma poligamia santa e casta. E porque a igreja é una, é uma monogamia. Multidões de pessoas não contaminam esse leito conjugal. Qualquer pobre pecador que tenha um coração humilde e crente pode casar-se com Cristo. Há uma união mais estreita nesse santo casamento do que em qualquer outro. Em outros casamentos, dois formam uma só carne. Mas Cristo e o crente formam um só espírito. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Agora, como a alma é mais excelente do que o corpo e admite uma alegria muito maior, essa união espiritual traz mais deleites e arrebatamentos surpreendentes do que qualquer outro relacionamento matrimonial é capaz de trazer. A alegria que flui da união mística é indescritível e cheia de glória. 1 Pedro 1,8. Essa união com Cristo nunca cessa. Outros casamentos estão chegando ao fim. A morte desfaz o nó do casamento. Mas essa união conjugal é eterna. Você que já foi esposa de Cristo nunca mais será uma viúva. Me casarei contigo para sempre. Oséias 2,19. Em outras palavras, nosso casamento com Cristo começa onde terminam os outros casamentos na morte. Nesta vida, só existe o contrato, o pacto. Os judeus tinham um tempo entre o noivado e o casamento, às vezes 1 ano ou mais. Nesta vida existe apenas o noivado e o contrato, o pacto. Promessas são feitas de ambos os lados e o amor passa secretamente entre Cristo e a alma. Ele dá alguns sorrisos no rosto e a alma solta seus suspiros e derrama lágrima de amor. Mas tudo isso é apenas um trabalho preliminar, algo que leva ao casamento. A gloriosa conclusão e solenização do casamento é reservada para o céu. Lá no céu está a ceia das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19:9, e o leito de glória perfumado de amor, onde as almas dos eleitos estarão perpetuamente se consolando. Então estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Assim, a morte apenas inicia nosso casamento com Cristo. Aplicação 1. Se Cristo é o cabeça do corpo místico, Efésios 1:22, então essa doutrina decapita o Papa, aquele homem do pecado que usurpa essa prerrogativa de ser o cabeça da igreja e assim contaminaria o leito matrimonial de Cristo. Que blasfêmia é essa? Duas cabeças são monstruosas. Cristo é a cabeça, assim como ele é o marido. Não há vice-marido nem deputado em seu lugar. O Papa é a besta do Apocalipse, Apocalipse 13:11. Para torná-lo cabeça da igreja, o que seria isso se não colocar a cabeça de uma besta sobre o corpo de um homem? Aplicação 2. Se existe a união conjugal, testemos se estamos unidos a Cristo. 1. Nós escolhemos Cristo para colocar nosso amor e essa escolha é baseada no conhecimento? 2. Nós concordamos com a união? Não é suficiente que Cristo esteja disposto a nos receber, mas estamos dispostos a recebê-lo? Deus não nos força a salvação sobre nós para que tenhamos Cristo, quer queiramos, quer não. Devemos consentir em tê-lo. Muitos aprovam a Cristo, mas não dão seu consentimento. E esse consentimento deve ser puro e genuíno. Nós consentimos em tê-lo por seu próprio valor e excelência. Tu és mais justo do que os filhos dos homens. Salmos 45:2. B. Um consentimento presente. Agora é o tempo aceitável. 2 Coríntios 6:2. Se adiarmos Cristo com atrasos e desculpas, talvez ele pare de vir. Ele vai parar de cortejar. Seu espírito não lutará mais. E então, pobre pecador, o que você fará? Quando o cortejo de Deus termina, suas aflições começam. 3. Aceitamos a Cristo? A fé é o vínculo da união. Cristo está unido a nós por seu Espírito, e nós estamos unidos a Ele pela fé. A fé dá o nó no casamento. 4. Entregamos-nos a Cristo? Assim a esposa no texto diz, eu sou dele, como se ela tivesse dito, tudo o que tem é para o uso e serviço de Cristo. Fizemos uma rendição? Entregamos nosso nome e nossa vontade a Cristo? Quando o diabo solicita por meio de uma tentação, dizemos, não somos de nós mesmos, somos de Cristo. Nossas línguas são dele. Não devemos contaminá-las com blasfêmias. Nossos corpos são seu templo. 1 Coríntios 6:19, 2 Coríntios 6:16. Não devemos poluí-los com pecado? Nossos olhos são de Cristo.
Nossa boca é de Cristo. Nossos ouvidos são de Cristo. Se essa é a nossa condição, é sinal de que o Espírito Santo produziu esta bendita união entre Cristo e nós. Aplicação 3. Existe essa união mística, então, a partir disso, podemos tirar muitas inferências. 1. Veja a dignidade de todos os verdadeiros crentes. Eles estão unidos em casamento com Cristo. Não há apenas assimilação, mas união. Eles não são apenas como Cristo, mas um com Cristo. Todos os santos têm esta honra. Quando um rei se casa com uma mendiga, em virtude da união, ela é enobrecida e feita de sangue. 2 Coríntios 6,16. Não devemos poluí-los com pecado? Se essa é a nossa condição, é sinal de que o Espírito Santo produziu essa bendita união entre Cristo e nós. Aplicação 3. Existe essa união mística, então, a partir disso, podemos tirar muitas inferências. 1. Veja a dignidade de todos os verdadeiros crentes. Eles estão unidos em casamento com Cristo. Não há apenas assimilação, mas união. Eles não são apenas como Cristo, mas um com Cristo. Todos os santos têm esta honra. Quando o rei se casa com uma mendiga, em virtude da união, ela é enobrecida e feita de sangue real. Assim como os homens maus estão unidos ao príncipe das trevas, e ele estabelece o inferno sobre eles como sua herança, assim também os piedosos estão divinamente unidos a Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:6. Em virtude dessa união sagrada, os santos são dignificados acima dos anjos. Cristo é o Senhor dos anjos, mas não o marido deles. 2. Veja quão felizes são todos os santos casados com ele. Eles estão unidos a Cristo, que é o melhor marido, o principal entre 10.000. Cantares 5:10. Cristo é um marido que não pode ser igualado. Por cuidados delicados, o cônjuge não pode ser tão atencioso com a sua própria alma e glória como Cristo é atencioso com elas. Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Cristo tem um debate consigo mesmo, consultando e projetando como realizar a obra de nossa salvação. Ele trata de todos os nossos assuntos, cuida dos nossos negócios como se fossem seus. Na verdade, ele mesmo está preocupado com isso. Ele traz suprimentos frescos para sua esposa. Se ela se desviar do caminho, ele a guia. Se ela tropeça, ele a segura pela mão. Se ela cair, ele a levanta. Se ela estiver entorpecida, ele a vivifica por meio de seu espírito. Se ela for perversa, ele a atrai com laços de amor. Se ela estiver triste, ele a conforta com as suas promessas, por afeto ardente. Nenhum marido ama como Cristo. O Senhor diz ao povo, eu te amei, e eles dizem, de que maneira você nos amou? Malaquias 1:2. Não podemos dizer a Cristo, de que maneira você nos amou. Cristo deu demonstrações reais de seu amor à sua esposa. Ele enviou a ela a sua palavra, que é uma carta de amor, e deu a ela seu espírito, que é um sinal de amor. Cristo ama mais do que qualquer outro marido. Cristo coloca um manto mais rico em sua noiva, porque ele me vestiu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noivo que se enfeita com as suas joias. Isaías 61:10. Neste manto, Deus olha para nós como se não tivéssemos pecado. Este manto é tão verdadeiramente nosso para nos justificar, como é de Cristo para nos conceder. Este manto não apenas cobre, mas também adorna. Tendo este manto, somos reputados justos, não tão justos quanto os anjos, mas tão justos quanto Cristo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Cristo dá à sua noiva não apenas suas vestes douradas, mas sua imagem. Ele a ama à sua própria semelhança. O marido pode ter uma grande afeição por sua esposa, mas ele não pode imprimir sua própria imagem nela. Se ela for deformada, ele pode lhe dar um véu para escondê-la, mas não pode colocar sua beleza nela. Mas Cristo concede a sua beleza da santidade à sua esposa. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti. Ezequiel 16:14. Quando Cristo desposa uma alma, torna-a encantadora. Tu és toda formosa, meu amor. Cantares 4:7. Cristo nunca pensa que amou sua esposa o suficiente até que possa ver seu próprio rosto nela. Cristo quita aquelas dívidas
porque nenhum outro marido pode. Nossos pecados são as piores dívidas que temos. Se todos os anjos contribuíssem com dinheiro, eles não poderiam pagar nenhuma dessas dívidas. Todavia, Cristo nos liberta deles. Ele é tanto um marido quanto um fiador. Ele diz à justiça o que Paulo disse a respeito de Onésimo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Filemão 1,18. Cristo sofreu mais por sua esposa do que qualquer marido jamais sofreu por uma esposa. Ele sofreu pobreza e ignomínia. Aquele que coroou os céus com estrelas foi coroado de espinhos. Ele foi chamado companheiro dos pecadores para que nós fôssemos companheiros dos anjos. Ele não tinha consideração por sua vida. Ele saltou no mar da ira de seu pai para salvar sua esposa do afogamento. O amor de Cristo não termina com sua vida. Ele ama sua esposa para sempre. Desposar-te-ei comigo para sempre. Oséias 2,19. Bem pode o apóstolo chamá-lo de um amor que excede todo o entendimento. Efésios 3,19. 3. Veja como os crentes são ricos. Eles se casaram com a coroa do céu e, em virtude da união marital, todas as riquezas de Cristo vão para os crentes. A comunhão é fundamentada na união. Cristo comunica suas graças. João 1,16. Enquanto Cristo estiver, os crentes não passarão necessidade. Ele comunica seus privilégios, justificação, glorificação, etc. Ele estabelece um reino em sua esposa como herança. Hebreus 12:28. Essa é a chave para o enigma do apóstolo, não tendo nada, mas possuindo todas as coisas. 2 Coríntios 6:10. Em virtude da união matrimonial, os santos têm interesse em todas as riquezas de Cristo. 4. Veja como é um pecado terrível abusar dos santos. É uma ofensa feita a Cristo, pois os crentes são misticamente um com ele. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9:4. Quando o corpo foi ferido, a cabeça estando no céu gritou. Nesse sentido, os homens crucificam Cristo novamente. Hebreus 6:6. Porque o que é feito aos seus membros é feito a ele, o cabeça. Se Gideão foi vingado daqueles que mataram seus irmãos, Cristo não será muito mais vingado daqueles que ofendem sua esposa. Juízes 8:21. Um rei tolerará ter seu tesouro saqueado, sua coroa jogada no pó, sua rainha decapitada? Cristo suportará as afrontas e injúrias feitas à sua noiva? Os santos são a menina dos olhos de Cristo. Zacarias 2:8. Então aqueles que ferirem seu olho responderão por isso. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão com um vinho novo. Isaías 49:26. 5. Veja a razão pela qual os santos se regozijam tanto na palavra e no sacramento, porque aqui eles encontram seu esposo, Cristo. A esposa deseja estar na presença de seu marido. As ordenanças são a carruagem na qual Cristo viaja, a treliça através da qual ele olha e mostra seu rosto sorridente. Aqui Cristo exibe a bandeira do amor. Cantares 2:4. A ceia do Senhor nada mais é do que um penhor e uma segurança daquela comunhão eterna que os santos terão com Cristo no céu. Então, ele levará a esposa em seu seio. Se Cristo é tão doce em uma ordenança, quando temos apenas olhares curtos e vislumbres sombrios dele pela fé, ou então, quão deliciosa e arrebatadora será sua presença no céu quando o virmos face a face e estivermos para sempre em seus amorosos braços. Aplicação 4. Essa união mística oferece muito conforto aos crentes em vários casos. 1. No caso do desrespeito e crueldade do mundo. Com furor me odeiam. Salmo 55:3. Mas embora vivamos em um mundo cruel, temos um marido bondoso. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. João 15:9. Que anjo pode dizer como Deus, o Pai, que ama Cristo? No entanto, o amor do Pai por Cristo é a cópia e o padrão do amor de Cristo por sua esposa.
Este amor de Cristo excede em muito todo o amor criado, como o sol ofusca a luz de uma tocha. Isso não nos é conforto? Embora o mundo me odeie, Cristo ainda me ama. 2. No caso de fraqueza da graça, o crente só se apega a Cristo com a mão trêmula. Há um espírito de enfermidade nele. Mas, ó cristão fraco, aqui está um forte consolo. Você tem uma união conjugal com Cristo. Você é a esposa de Cristo. Ele suportará você como o vaso mais fraco. Um marido se divorciará de sua esposa por ser ela fraca e doente? Não. Ele será mais terno com ela. Cristo odeia o divórcio, mas terá pena da enfermidade. Quando sua esposa está fraca e prestes a desanimar, Cristo coloca a mão esquerda sobre a cabeça dela. Cantares 2:6. Este é o consolo da esposa quando ela está fraca. Seu marido pode infundir força nela. Meu Deus será a minha força. Isaías 49:5. 3. Em caso de morte. Quando os crentes morrem, eles vão para o seu marido. Quem não estaria disposto a cruzar o abismo da morte para encontrar seu marido Cristo? Desejo de partir e estar com Cristo. Filipenses 1:23. E se o caminho estiver sujo? Nós estamos indo para o nosso amigo. Quando uma mulher está noiva, ela anseia pelo dia do casamento. Após o funeral dos santos, o casamento deles começa. O corpo é uma prisão para a alma. Quem não desejaria trocar uma prisão por um leito conjugal? Quão feliz José ficou ao sair da prisão para a corte do rei. Deus é sábio. Ele permite que encontremos mudanças e problemas aqui para que possa nos afastar do mundo e nos fazer ansiar pela morte. Quando a alma se divorcia do corpo, ela se casa com Cristo. 4. No caso de sentença, no dia do julgamento, há uma união matrimonial. E, ó cristão, seu marido será seu juiz. Uma esposa não temeria aparecer no banco dos réus se seu marido estivesse sentado como juiz. E se o diabo trouxesse muitas acusações contra você, Cristo expurgará seus pecados em seu sangue. Ele poderia dizer: condenarei minha esposa? Oh, que conforto é este? O marido é o juiz. Cristo não pode proferir sentença contra sua esposa sem proferi-la contra si mesmo, pois Cristo e os crentes são um só. 5. No caso do sofrimento dos santos. A Igreja de Deus está exposta nesta vida a muitos danos, mas ela tem um marido no céu que se preocupa com ela e transformará água em vinho para ela. Agora é tempo de luto com o cônjuge, porque o noivo está ausente. Mateus 9:15. Mas em breve ela deixará de lado o seu luto. Cristo enxugará as lágrimas de sangue do rosto de sua esposa, tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Isaías 25:8. Cristo confortará sua esposa enquanto ela estiver aflita. Ele a consolará com seu amor. Ele tirará o cálice do tremor e dará a ela o cálice da consolação. Agora, ela deve esquecer todas as suas tristezas ao ser chamada à casa de banquetes do céu e ter a bandeira do amor de Cristo exibida sobre ela. Aplicação 5. Deixe-me estabelecer vários deveres àqueles que estão nessa união matrimonial com Cristo. 1. Use essa relação em 2 casos. A. Quando a lei trouxer acusações contra você, a lei diz: aqui há tantas dívidas a serem pagas e exige satisfação. Reconheça a dívida, mas entregue tudo ao seu marido, Cristo. É uma máxima da lei que o processo não deve ir contra a esposa, enquanto o marido estiver vivo. Diga a Satanás quando ele acusar você: é verdade que a dívida é minha, mas vá ao meu marido, Cristo. Ele a pagará. Se tomássemos esse curso, poderíamos nos livrar de muitos problemas. Pela fé, pagamos a dívida ao nosso marido. Os crentes não estão em estado de viuvez, mas de casamento. Satanás nunca irá a Cristo. Ele sabe que a justiça foi satisfeita e o livro de dívidas cancelado. Porém, ele vem até nós por causa da dívida para que possa nos deixar perplexos. Deveríamos enviá-lo a Cristo e então todos os processos cessariam. Este é o triunfo de um crente. Quando ele é culpado em si mesmo, ele é digno em Cristo. Quando ele é visto
em si mesmo, ele é puro em sua cabeça. No caso de abandono ou aparente abandono de Cristo, Cristo pode, por razões mais conhecidas por ele mesmo, se afastar por um tempo. Meu amado se retirou. Cantares 5:6. Não diga, portanto, que Cristo se foi para sempre. É fruto do ciúme na esposa. Quando o marido a deixou por um tempo, pensar que ele se afastou dela para sempre. Cada vez que Cristo se retira de vista, é errado dizermos: o Senhor me abandonou. Isaías 49:14. Isso é ciúme e é um erro cometido contra o amor de Cristo e a doçura deste relacionamento matrimonial. Cristo pode abandonar sua esposa em relação ao conforto, mas não a abandonará em relação à união. Um marido pode estar a 1000 milhares de distância de sua esposa, mas ele ainda assim é seu marido. Cristo pode estar longe de sua esposa, mas o nó do casamento ainda permanece. 2. Alegre-se em seu marido, Cristo. Cristo honrou você ao levá-lo para o relacionamento matrimonial e torná-lo um com ele. Isso exige alegria. Em virtude da união, os crentes são participantes de Cristo em suas riquezas. Era um costume entre os romanos, quando a esposa era trazida para casa, que ela recebesse as chaves da casa do marido, dando a entender que o tesouro e a custódia da casa estavam agora confiados a ela. Quando Cristo trouxer sua noiva para casa, aquelas mansões gloriosas que ele preparou para ela, João 14:2, ele entregará as chaves de seu tesouro a ela, e ela será tão rica quanto o céu pode torná-la. E a esposa não deve se alegrar e cantar em voz alta. Em sua cama? Salmo 149:5. Cristãos, ainda que os tempos sejam tão tristes, vocês podem se alegrar em seu casamento espiritual. Abacuque 3:17-18. Deixe-me dizer-lhe, é um pecado não se alegrar. Você encontra falhas em seu marido, Cristo. Quando uma esposa está sempre suspirando e chorando, o que os outros dirão? Essa mulher tem um marido ruim. É este o fruto do amor de Cristo por você, para refletir desonra sobre ele? Um cônjuge melancólico entristece o coração de Cristo. Não nego que os cristãos devam se lamentar pelos pecados da ocorrência diária. Porém, estar sempre chorando, como se lamentassem sem esperança, é desonroso para o relacionamento conjugal. Alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Alegria traz crédito para o seu marido. Cristo ama uma noiva alegre e, de fato, o próprio propósito de Deus, ao nos deixar tristes, é nos alegrar. Semeamos em lágrimas para colhermos com alegria. Todavia, a excessiva tristeza e contrição dos piedosos fará com que outros tenham medo de abraçar Cristo. Eles começarão a questionar se existe aquela alegria satisfatória na religião que é reivindicada por ela. Ó santos de Deus, não esqueçam o consolo, desde que os outros vejam que você não se arrepende de sua escolha. A alma é mais rápida no dever quando é carregada nas asas da alegria. 3. Adorna esta relação matrimonial, para que sejas uma coroa para o teu marido. A. Use um véu. Lemos sobre o véu do cônjuge. Cantares 5:7. Este véu é a humildade. B. Coloque suas joias. Essas são as graças que, por seu brilho, são comparadas a fileiras de pérolas e correntes de ouro. Cantares 1:10. Essas joias preciosas distinguem a noiva de Cristo dos estranhos. C. Comporte-se como convém à esposa de Cristo. Na castidade, seja casto em seus julgamentos. Não se contaminem com o erro. O erro adultera a mente. 1 Timóteo 6:5. É um dos artifícios de Satanás. Primeiro contaminar o julgamento, depois a consciência. Em santidade, não é para a esposa de Cristo se comportar como prostituta. Um peito seminu e uma língua devassa não convém a um santo. A noiva de Cristo deve brilhar com a pureza do Evangelho, para que ela possa fazer seu marido se apaixonar por ela. Perguntaram a uma mulher que dote ela trouxe para o marido. Ela respondeu que não tinha dote, mas prometeu manter-se casta. Portanto, embora não possamos trazer dote a Cristo,
Ele espera que nos mantenhamos puros, não manchando os seios de nossa virgindade com pecados contagiosos e escandalosos. 4. Ame seu marido, Cristo. Cantares 2:5. Ame-o, embora ele seja reprovado por outros e perseguido. Uma esposa ama seu marido, mesmo quando está na prisão. Para inflamar seu amor por Cristo, considere: nada mais é adequado para você amar. Se Cristo é seu marido, não é adequado ter outros amantes que fariam com que Cristo ficasse com ciúmes. Ele é digno de seu amor. Ele é de uma beleza inigualável, totalmente amável. Cantares 5:16. Quão fervoroso é o amor de Cristo por você. Ele amou você na sua pior condição. Ele te ama na aflição. O ourives ama seu ouro na fornalha. Da mesma forma, Cristo ama você, apesar de seus medos e defeitos. As enfermidades dos santos não podem remover totalmente o amor de Cristo deles. Jeremias 3:1. Então, como a esposa deve ser amada em seu amor por Cristo. O amor perfeito a Cristo será a excelência do céu. Nosso amor será então como o sol em toda a sua força. Graças a Deus, louvado seja o meu Senhor. Obrigada, Deus, por esse sino sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como crentes, a Igreja do Senhor, somos essa noiva. Senhor, que o Senhor possa nos conceder a Tua graça para que sejamos uma noiva, como diz na Tua palavra, uma noiva sem mácula, sem rugas, sem mancha, sem pecado, limpa, pura, vestida num vestido branco, deslumbrante, alegre, em paz, esperando a vinda do seu amado, pura, como uma noiva, como uma menina que se casa virgem, está lá em cima do altar, toda feliz, alegre e transbordante de alegria, esperando o seu amado voltar. Assim deveremos ser nós, a Igreja do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, Senhor, hoje, como ela está. Que o Senhor limpa a tua igreja, Senhor. Senhor, tem misericórdia da tua igreja, meu Pai. Que nós possamos ser essa noiva lá em cima desse altar, te aguardando, uma noiva puríssima, Senhor. Só a tua graça, Senhor, que pode nos conceder essa vitória em Cristo, em sermos essa noiva que te aguarda. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, te bendigo e te agradeço por esse sino e por Jesus ser o meu noivo, o meu rei, o meu legislador, o meu redentor, o meu purificador, o meu amado. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Que possamos proclamar esse versículo de Cantares. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por mim.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado,